Nós estamos expondo nos cultos pela manhã os salmos de romagem. E nesta manhã nós aprenderemos e exporemos o Salmo 130. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no Salmo de número 130. Eu vou fazer a leitura deste salmo e peço que os irmãos acompanhem com bastante atenção. Salmo 130 diz assim a palavra do nosso Deus: Cântico de romagem. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus, a tua palavra foi lida e te pedimos misericórdia e graça, tanto na exposição quanto no aprendizado e na aplicação da sua palavra em nossa vida. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, este salmo, dentre os salmos de romagem que nós temos visto, é um dos mais claros e um dos que mais refletem o ensino bíblico acerca da redenção e acerca das promessas de Deus em Cristo Jesus. Nós, ao lermos este salmo, conseguimos de forma quase que automática ligarmos ele à história da redenção em Cristo Jesus. Quando lemos redenção, quando lemos misericórdia, quando lemos perdão, a nossa mente, como de pessoas que vivem após a vinda de Cristo, já é ligada e pensa nestas coisas. Inclusive, pessoas como Calvino, Agostinho e Lutero tinham este salmo em grande estima, pois falava a respeito do perdão e da redenção. Este salmo, além de estar inserido neste conjunto de salmos que nós temos visto, os salmos de romagem, que, como nós já dissemos em outras exposições, eram canções entoadas pelos peregrinos, pelos israelitas, a caminho de Jerusalém, pois lá eles participariam de pelo menos uma das festas judaicas. E nesse percurso da cidade deles até Jerusalém, eles cantavam músicas. E estes salmos de romagem faziam parte de seu repertório. Então o Salmo 130 está dentro desse repertório. Mas além de estar dentro dos salmos de romagem, o Salmo 130 também é categorizado e classificado como um salmo penitencial. São 7 nas Escrituras. E o Salmo 130 é um deles. Um salmo penitencial é onde o salmista está quebrantado e arrependido diante do Senhor. Reconhece sua miséria, reconhece quanto ele é pecador, e diante do Senhor ele não só reconhece o seu pecado, como também o perdão que tem em Cristo Jesus. Este é um salmo penitencial. E o Salmo 130 fala, portanto, tanto das aspirações de um peregrino que caminha para Jerusalém, quanto do seu sentimento de arrependimento e quebrantamento diante do Senhor, por ele ser um pecador miserável. Hoje nós veremos, portanto, sobre a redenção do peregrino. A redenção do peregrino. E dentro desta redenção, o que a gente vê primeiramente nos versos 1 e 2 é em qual situação este peregrino se encontra.
Olhe mais uma vez na sua Bíblia o que está dito nos versos 1 e 2. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Qual que é a situação do peregrino? Onde ele se encontra? Nas profundezas. É de lá que ele clama ao Senhor. Esta palavra, profundezas, ela não aparece muito nas Escrituras. Na verdade, nos Salmos, ela aparece apenas 3 vezes. Mas o sentido e o significado dela é muito claro para nós. Profundezas, primeiramente, pode significar a distância do salmista em relação a Deus, porque se Deus está nos céus e de lá faz tudo quanto lhe apraz, o salmista estava nas profundezas, distante do Senhor. Mas um segundo significado também é que de lá ninguém poderia tirá-lo, e ele por si próprio não poderia sair de lá. Vocês já viram um poço? Ou, na linguagem bíblica, uma cisterna? Em algum filme você já deve ter visto alguém prendendo ou jogando alguém num poço, num buraco, onde não tem como essa pessoa sair por si mesma. Pois, além de ser muito fundo este buraco, é um buraco onde as paredes não têm aderência, você não consegue escalar esta parede e sair de lá. Portanto, o segundo significado de das profundezas é um lugar onde o salmista se encontrava, onde ninguém, tampouco ele mesmo, poderia sair de lá. E é de lá que ele clama ao Senhor. A atitude do salmista é esta: clamar ao Senhor. E no primeiro verso nós vemos que de lá clamo ao Senhor, a Yahvé, ao Deus da aliança, ao Deus que fez promessas ao povo, ao Deus que conduz Israel, ao Deus que ensina Israel, ao Deus que nos alcançou, que nos chamou, nos escolheu. A este Deus eu clamo. E a insistência do salmista em chamar, em gritar por Deus, é mais uma vez vista no verso 2, onde ele repete: escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos à minha súplica. Este imperativo, escuta, não significa que o salmista está dando uma ordem a Deus. Afinal, imperativos no português e em qualquer língua não servem somente para darmos ordens, mas é para revelar o quanto ele queria e desejava ser atendido, e buscava ser atendido. Por isso ele levantava a sua voz, por isso ele chamava, por isso ele até mesmo gritava: ó Deus, esteja atento à minha súplica, ouça a minha voz. Ele estava como que implorando ao Senhor. Eu estou num lugar onde representa a distância que eu estou do Senhor, e onde representa que ninguém, tampouco eu mesmo, posso sair daqui, então me ouça. Eu suplico, eu grito por ti, eu te chamo. Provavelmente o salmista havia pecado contra o Senhor quando ele disse essas palavras. Provavelmente o salmista estava numa situação onde ele se encontrava constrangido por atitudes erradas que ele havia cometido contra o Senhor. E é a Ele que ele clama, ao Senhor que ele clama. Uma primeira lição que nós temos aqui, portanto, é: quando nós estivermos nas profundezas, constrangidos, se sentindo sujos, podres, por pecarmos diante de Deus, a atitude que nós não devemos ter é se afastar do Senhor, ou achar que Ele não nos ouvirá. Porque a exemplo do salmista, quando estivermos nas profundezas, no fundo do poço, como pecadores, como transgressores da lei, a atitude primeira e única que deve ser é clamar ao Senhor, porque Ele é o único que pode nos tirar destas profundezas. É o único que pode nos alcançar nestas profundezas. Este é o constrangimento e o arrependimento que deve existir em nosso
coração. Esta é a situação do salmista. Mas além dele se encontrar nesta situação difícil, de estar nas profundezas, existe uma convicção no coração dele. E esta convicção é revelada nos versos 3 e 4, onde ele faz uma pergunta retórica, ou seja, ele já sabia a resposta dessa pergunta, e ele, depois de fazer essa pergunta a si mesmo, ele a responde. Olha o que está registrado nos versos 3 e 4. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te tema. De onde o salmista está clamando, portanto, ele entende: ninguém poderá me tirar daqui. E aí ele faz uma pergunta que ele já sabe a resposta. A pergunta basicamente significa: quem pode continuar existindo se o Senhor se lembrar do pecado dessa pessoa? Quem pode escapar do juízo de Deus quando o Senhor sabe que esta pessoa é condenável, ela é transgressora, ela é pecadora? Se eu faço essa pergunta para você, você já sabe a resposta. Quem pode escapar do juízo de Deus? Inclusive, isto é dito em outro salmo penitencial, o salmo de número 143, onde o autor diz: à tua vista não há justo nenhum vivente. Não há justo nenhum que esteja vivendo e que pode diante do Senhor, ó Deus, se ver livre, escapar, subsistir, continuar existindo, ou ser livre da punição. Porque todos pecaram. E isso, inclusive, é pauta de textos conhecidos, principalmente no nosso meio reformado. Onde, lá no Salmo 14, é dito o seguinte: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Isto é repetido no Salmo 53, e isto é repetido onde? Romanos 3. O apóstolo Paulo cita este salmo dizendo: não há justo nenhum sequer. Esta pergunta do salmista, portanto, tem uma resposta que vem imediatamente à nossa mente: ninguém pode subsistir, ninguém pode escapar, ninguém pode continuar existindo se o Senhor observar, se o Senhor guardar, se o Senhor registrar, se o Senhor cobrar os pecados que nós cometemos. Ninguém pode subsistir. Então, o salmista ele não está em dúvida se o Senhor observa ou não. Ele sabe que Deus olha todas as coisas, perscruta os corações, sonda os pensamentos, vê o passo de cada um. Então, ele sabe. Já que o Senhor registra, guarda, vê o nosso procedimento errado e pecaminoso, quem subsistirá? Ninguém. Inclusive ele mesmo. O salmista está dentro desse grupo de perversos e de pecadores. Mas esta não é a única convicção do salmista. Uma segunda convicção do salmista que nós vemos no verso 4 é: quem pode livrá-lo das profundezas? Quem pode perdoá-lo? Quem pode fazê-lo subsistir? E o versículo 4 diz o seguinte: contigo, porém, está o perdão para que te temam. Nesta oração do salmista, eu convido que você, sempre que ler um salmo, faça com que suas orações se pareçam com os salmos também. No sentido de, quando você se encontrar em oração diante do Senhor, revele ao Senhor, não que Ele não saiba, mas assim como os salmistas faziam, diga: ó Senhor, quem pode subsistir diante do Senhor? Mas eu sei que se eu tenho perdão, isso vem das suas mãos. O perdão está com o Senhor. Se por um lado a iniquidade, que é dita no verso 3, é uma ofensa direta contra Deus, o perdão que está descrito no verso 4 é justamente o perdão desta ofensa, desta afronta, desta atitude contra
o Senhor, atitude de transgressão. E o próprio Deus faz isso. Assim como o salmista registra aqui, é contigo, é nas tuas mãos que está o perdão, para que te temam. E o profeta Isaías registrou, eu mesmo, as palavras do próprio Deus, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Quem poderia tirar o salmista daquela situação? Não era nem pessoas, nem ele mesmo, mas o único que poderia livrá-lo das profundezas, trazê-lo para a superfície, alcançá-lo, era o próprio Deus, porque é só Deus que tem o perdão e que tem o perdão para que nós o temamos. E aqui tem mais uma lição. Além de nós precisarmos e devermos clamar ao Senhor quando estivermos nos sentindo sujos, uma vez que pecamos contra o Senhor, não se afaste, vá até o Senhor, porque nele há perdão. Mas o perdão não faz com que nós sigamos uma vida de pecado, uma vida dissoluta, uma vida onde pessoas acusam aqueles que pregam salvação pela graça de que uma vez salvos, eu posso fazer o que eu quiser. Isso não é ensino das Escrituras, porque o que a palavra diz é que o perdão está com o Senhor para o temermos. Uma vez perdoados, nós o reverenciaremos, nós o respeitaremos, nós o serviremos, nós viveremos para Ele. Porque o perdão está com Ele para que nós o temamos, para que nós o sirvamos, para que nós o obedeçamos. Esta é a convicção do salmista. Ele estava numa situação difícil, mas a sua convicção é de que o perdão está com o Senhor para que ele seja temido. E logo em seguida, nesta oração, nós vemos que o salmista expressa a sua esperança. E isso nós encontramos nos versos 5 e 6. Olha o que é dito nos versos 5 e 6. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Uma vez convicto de que só o Senhor poderia realizar tal perdão, oferecer tal perdão e tirá-lo das profundezas, tirá-lo daquela situação, ele já expressa sua esperança. Ele sabe em quem exatamente ele pode esperar e confiar. A oração do salmista, depois de quebrantado e arrependido, e depois de convicto do perdão, não é uma oração que ele esquece de tudo aquilo que ele pediu, viu do Senhor e agora viverá a sua vida como se aquela oração não existisse. Não. Ele continua ativamente em contato com o Senhor, o esperando, o ansiando, o buscando. Essa deve ser a nossa atitude hoje. Quando nós entendemos o perdão de Deus, entendemos a libertação do Senhor, entendemos a redenção em Cristo Jesus, nós não simplesmente recebemos esse perdão e paramos de pensar acerca destas coisas. Mas assim como o salmista, a nossa mente deve estar fixa no Senhor, esperando-o, ansiando-o e o aguardando. É isso que ele revela aqui nos versos 5 e 6. Esta espera do salmista, quando nós pegamos e estudando a língua na qual foi escrito o salmo, nós vemos o quão intensa é esta espera. Esperar não é ausência de ação. Esperar não é ausência de atitude. Esperar, como o salmista coloca aqui, é você ativamente confiar no Senhor. Afinal, meus irmãos, não é difícil a gente deixar de agir pelos nossos impulsos e esperar? Não é difícil entender que Deus tem o seu tempo? Quão difícil é também, por vezes, nos conformarmos a situações difíceis e esperar? Quão difícil é aguardar no Senhor?
É por isso que esta espera é ativa. É por isso que essa espera tem que ser intensa. Nós precisamos mover a nossa vida em prol de esperarmos, em prol de aguardarmos e de confiarmos no Senhor. Mas nós não conseguiremos isso se dermos vazão, lado, à nossa natureza pecaminosa, se a alimentarmos mais do que alimentamos o Espírito, se optarmos por agirmos impulsivamente, se optarmos por continuar em hábitos pecaminosos, em práticas que ofendem a Deus. Mas nós podemos e devemos aguardar o Senhor. A ilustração que o salmista traz aqui nesse salmo é a de alguém que passa a noite vigiando. Pense hoje num segurança, num porteiro, num vigia, que trabalha durante a noite. E o trabalho durante a noite oferece alguns perigos. Primeiro, é tudo mais escuro. Você não tem, a sua vista não alcança tão facilmente as coisas como na luz do dia. Há mais perigos. Outra coisa, portanto, desses perigos oferecem dificuldades a esses vigias, seguranças e porteiros que precisam estar atentos a qualquer movimento, a qualquer coisa que possa acontecer. E desta noite de vigilância, o que ele mais espera? É ver o sol raiar, é ver o dia nascer, porque aí ele pode descansar. Aí ele pode ficar em paz, depois de uma noite de tensão e atenção que ele precisava ter. Assim, somos nós os que aguardamos o Senhor. O aguardamos mais do que o vigia pelo romper da manhã. Nós aguardamos o Senhor de forma que estejamos vigilantes, atentos, o servindo, mas o esperando, ativa e intensamente. Nossa vida será desta forma. Nós esperamos no Senhor, nós esperamos na Sua palavra, nós esperamos de todo o coração. A nossa alma anseia pelo Senhor e a nossa vida é conduzida por esta espera ativa. O salmista se encontrava numa situação difícil, nas profundezas. Ele argumenta com o Senhor: Deus, ninguém subsistiria se o Senhor se lembrasse do pecado de todos, mas eu sei que contigo está o perdão para que te temam. E é por isso que eu te espero, eu te aguardo, eu confio no Senhor. E aí, nos últimos 2 versos, os versos 7 e 8, o salmista prega esta palavra para Israel. Ele diz o seguinte: espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Após estar convicto desta obra que é feita nele, ele a transmite. Ele prega para seus irmãos, ele prega para os outros israelitas, ele prega para o povo de Deus dizendo: espere no Senhor, o aguarde, o anseie, porque é só nele que há esta misericórdia, esta ampla redenção, uma redenção que pode nos afetar totalmente e definitivamente, pois o nosso ser é redimido de uma vez por todas. E em nós habita o Espírito Santo para que o sirvamos, para que obedeçamos à vontade de Deus. E sabemos e esperamos pela redenção completa de todas as coisas, onde nem mais pecado haverá no meio de nós. E viveremos de forma perfeita e santa diante de Deus eternamente. Isto já nos é assegurado. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Se nós antes éramos inimigos, se antes estávamos nas profundezas, se antes estávamos numa situação onde ninguém, nem nós mesmos, conseguiria nos livrar, o Salmo nos mostra esta grande redenção que Deus realiza para o seu povo.
E nós sabemos através de quem Deus realizou esta copiosa redenção, ampla redenção, total e definitiva redenção. É através de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo a Tito escreve o seguinte: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade. Deus se lembrou dos nossos pecados, mas os puniu em Cristo Jesus. Todas as nossas iniquidades foram colocadas sobre os ombros de Cristo, para que nós pudéssemos subsistir, para que nós pudéssemos escapar da ira vindoura, para que nós pudéssemos ter esta remissão de toda iniquidade, que vem da graça. O apóstolo Paulo aos Romanos diz: justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E aos Efésios ele diz: em Jesus temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Meu irmão e minha irmã, esta redenção que o peregrino poderia cantar a caminho de Jerusalém, esperando ali encontrar outros irmãos, e servir e cantar ao Senhor, e testemunhar desta redenção, que na época era revelada ou simbolizada pela morte de cordeiros, para nós hoje, peregrinos rumo a Jerusalém celestial, podemos estar convictos de que o Cordeiro de Deus nos perdoa de toda a nossa iniquidade. E que se estávamos num tremedal de lama, como foi lido no Salmo 40, hoje nós podemos estar com nossos pés firmes sobre a rocha, que é Jesus Cristo. E em nossos lábios há um novo cântico de louvor ao Senhor. Cristo, meus irmãos, nos redime. A redenção de nós, como peregrinos, está em Cristo, de toda a nossa iniquidade. Eu quero encerrar com algumas aplicações, fazendo algumas perguntas para você. Primeiro, a quem você clama? Eu quero te encorajar e te exortar a, quando você se achar o mais sujo e miserável possível, onde você não quer conversar com ninguém, não se afaste do Senhor, mas diante dele se prostre e confesse seus pecados, e clame a ele, grite por ele, chame por ele, porque a semelhança do salmista, nós podemos ser ouvidos por Deus através de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios que a tristeza segundo o mundo nos afasta de Deus, mas a tristeza segundo Deus gera arrependimento. Que quando você, meu irmão e minha irmã, se encontrar diante de Deus, olha, eu peco, eu faço coisas erradas, que a sua atitude, em nome de Jesus, não seja se afastar daquele que é o único que pode te livrar, daquele que é o único que pode te redimir, remir de toda a sua iniquidade. Jesus Cristo, vá até Ele, vá até o Senhor em nome de Jesus, clame a Ele, não se afaste dEle. Outra pergunta: a quem você teme? Uma vez perdoados, a nossa vida deve reverenciar, respeitar e honrar a Deus. Se você é salvo por Cristo Jesus, perdoado e lavado no sangue de Cristo, você pode temê-lo. Ainda que haja espaço para ter medo da grandeza de Deus, o que realmente existe em nós é um temor, porque sabemos que devemos obedecer a sua palavra e a sua vontade, uma vez que Ele nos redimiu, e uma vez que Ele nos perdoou. A quem você teme? Você teme homens? Você tem medo de homens? Você teme circunstâncias? Você teme o quê? O nosso temor, a nossa honra, a nossa reverência deve ser para Deus. E assim vivermos. E assim obedecermos e existirmos para Deus. Última pergunta: a quem você espera?
Qual que é a sua esperança última? É algo que será realizado nesse mundo, palpável, matéria? Ou é a volta de Cristo Jesus? Se a sua esperança última for a volta do nosso Redentor, aquele que garante-nos a redenção, que nos perdoa de toda a nossa iniquidade e que voltará para estabelecer de uma vez por todas seu reino, você está esperando a coisa certa. Porque esta esperança nos moverá, nos fará persistir, perseveraremos por esta esperança. Mas quando nós esperamos coisas, atitudes humanas, nós nos frustramos. E por isso muitos saem da igreja, por isso muitos tiram sua própria vida, por isso muitos tiram a vida de outros, por isso muitos se perdem. Mas quando nós colocamos a nossa esperança no Senhor, mais do que qualquer vigia trabalhando 12 horas durante a noite, nós viveremos, perseveraremos, persistiremos, porque sabemos que o nosso Redentor vive e voltará para buscar nós que somos a tua noiva, a igreja dele. Que essa seja a sua esperança, que você espere nisso, que você tema ao Senhor e que você clame a Ele quando você precisar de socorro.